vocês? Aqui fala o professor Paulo Sérgio de Química. E aí, galera, do Aprovoeiras, não é isso? Aprovoeiras Digital. Aqui você vai conseguir sua aprovação de verdade. Galera, aqui quem fala é o professor Paulo Sérgio, como eu já disse para vocês. A minha disciplina é Química e hoje nós vamos ver uma aulinha sobre termoquímica. Se você quer acertar pelo menos uma questão do Enem, você vai ter que, com certeza, saber termoquímica, beleza? Termoquímica não cai no Enem, não cai. Despenca. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver a diferença de reações exotérmicas para reações endotérmicas. Isso aí, exo quer dizer movimento para fora, endo para dentro, não é isso? Então, reações exotérmicas são aquelas reações que vão liberar calor. Vamos lá, galera, ó. Puxa uma setinha aqui e coloca assim, ó. Libera calor, beleza? Essa reação, ela libera calor. Então, ela vai possuir o quê? Uma entalpia, ou seja, um ΔH com valor menor que zero. Ou seja, esse valor é negativo. Se você vê um valor de entalpia negativo, significa que essa reação é exotérmica. E graficamente, como seria isso, professor? Graficamente, olha só. Nós temos um gráfico onde nós temos as ordenadas energia em kJ por mol, certo? Que pode ser, inclusive, quilocalorias. Vai depender do que o autor da tua questão está trabalhando. E no eixo das abscissas, você vai ter o caminho da reação. Perfeito? Presta bem atenção. Para que o gráfico seja de uma reação exotérmica, para ter um ΔH com valor negativo, ou seja, menor que zero, você precisa ter uma energia dos reagentes maior do que a energia dos produtos. Veja, ó, sempre quem está no início, galera, é o reagente. No início de uma reação você não tem produto. Então, no início eu tenho reagentes. Então, sempre o gráficozinho que do início é reagente, no final vai ser produto. Quando o reagente é maior do que o produto, você vai ter um valor de ΔH negativo. Portanto, eu posso afirmar que essa reação aqui, ó, ela seria exotérmica. Beleza? E aqui, professor, a endotérmica. A endotérmica seria o contrário. Bom, presta atenção aqui contigo, presta atenção. Gente, novamente, nós temos um gráfico onde você tem nas ordenadas energia em kJ por mol, lembrando que essa energia ela pode ser em quilocaloria, vai depender do que o autor do Enem está falando para você, pelo caminho da reação. A minha reação direta, lembrando, como é que foi que eu falei para vocês, galerinha? Presta atenção. Sempre do início vai ser quem? Energia dos reagentes. Lá no final de uma reação, tem a formação de produto. Então, energia dos produtos. Lembrando, se eu sou endotérmico, eu falei para vocês que o exo libera calor. Então, o endo ele vai fazer o quê? Absorve calor. Se eu absorvo calor, o meu ΔH, a minha entalpia, ela vai ser maior que zero, portanto, ela fica com sinal positivo. Beleza? Olha só, presta atenção, galerinha. Então, neste caso aqui, eu tenho uma energia dos reagentes menor do que a energia dos produtos. Veja, ó, os produtos aqui estão maior que os reagentes. Então, neste caso, eu vou ter um ΔH positivo. Então, essa minha reação vai ser endotérmica, beleza? Galera, não confunda e não vacile. Presta atenção. Professor, como é que eu faço para calcular essa tal dessa entalpia que você está tanto falando aí? Ah, tá falando de entalpia positiva, entalpia negativa. Presta atenção, garoto. Olha só, entalpia, o cálculo de entalpia ele é feito da seguinte maneira. ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Beleza? Então agora ficou fácil de você entender o porquê que fica negativo ou então positivo. Olha só, lembra dessa formulazinha aqui. Se você tem entalpia dos produtos menos dos reagentes, não é isso que a gente combinou? No caso das exotérmicas, se o produto é menor que os reagentes, matematicamente o valor vai dar negativo, fica menor que zero. E aqui no segundo caso, ó, se eu tenho produto maior que reagente, quando eu fizer produto menos reagente, o valor vai dar positivo. Né? Na verdade, fica maior que zero. Então, galera, essa foi a nossa aula hoje sobre termoquímica, beleza? Eu espero que você arrebente no Enem. E não esqueça, compartilhe com seus amigos aí.
a prova Oeiras Digital. Vem ser show com a gente e vem alcançar a tua aprovação. Olá você, meu querido vestibulando do Aprova Oeiras, tudo bom? Eu sou o professor Rosa da disciplina de História. E a nossa aula de hoje é entender um pouco sobre todo o contexto do século XIX, bastante importante, cobrado nas provas de vestibular, principalmente no exame do Enem. Diante disso, gente, este século XIX, ele vai lançar as bases sociais, políticas e econômicas para o século XX. Mas como assim, professor? Muito simples, meu querido aluno. Lá no século XVIII, você vai ter o rompimento ou fim de uma política absolutista, justamente com a Revolução Francesa. Logo após essa Revolução Francesa, você vai ter, meu querido vestibulando, a Era Napoleônica, período no qual Napoleão Bonaparte vai governar a França. Diante disso, já no século XIX, com a prisão do próprio Napoleão Bonaparte e seu exílio na ilha de Santa Helena, os principais países absolutistas se reúnem no Congresso de Viena com o princípio de restabelecer aquela antiga ordem política vigente. Diante disso, vão ser instaurados, então, meu querido vestibulando, no século XIX, essa política liberal. Mas por que essa política liberal, professor? Porque a partir dessas revoluções liberais que acontecem após o Congresso de Viena, simplesmente o liberalismo político fica vigente em toda a Europa. Durante essas revoluções liberais, nós vamos ter 3 ondas de revoluções liberais. A mais importante, claro, vai ser a de 1848, conhecida também como Primavera dos Povos. Mas por que vem levar esse termo primavera, professor? Porque é um conjunto de revoluções que irão explodir por todos os países da Europa. Diante disso, se ligue também, meu querido vestibulando, na Primavera de Praga, que vai acontecer também na antiga República Soviética, já no século XX, no período da Guerra Fria. Recentemente, no ano de 2011, houve também uma outra primavera, só que é conhecida como Primavera Árabe. Então, também surge nos países do Oriente Médio, onde estavam instaurados governos ditatoriais, um conjunto de revoluções com o objetivo, claro, de instaurar essa política liberal, ter mais liberdade, democracia. Então, essa política liberalista vai ficar vigente no século XIX. E muito cuidado, lembre-se sempre dessas revoluções liberais. Em termos econômicos, o século XIX também vai ficar consolidado o liberalismo econômico, aquela teoria pregada e defendida por Adam Smith, ou seja, o Estado ele não deve intervir na economia, tá certo? Diante disso, ainda sobre o século XIX, vamos falar agora um pouco sobre essa sociedade. A sociedade será bastante importante. Por quê, professor? Simplesmente irão surgir essas ideologias liberais, como o socialismo utópico, socialismo científico, defendido e pregado por Karl Marx e Friedrich Engels. Você tem o anarquismo, pregado por Bakunin, e o positivismo, com Augusto Comte. Então, veja só, dentro dessa sociedade, também as ideologias liberais serão importantes. E como é que vai surgir essas ideologias liberais, professor? Devido ao conflito entre burguesia e proletariado. No século XIX, você vai ter a consolidação da segunda revolução industrial. Ou seja, os trabalhadores, essa classe proletária, foi bastante explorada pelos donos dos meios de produção. E diante disso, com o socialismo de Marx e Engels, eles pregavam, eles defendiam uma melhor forma, uma melhor relação social entre trabalhadores e patrões. Para finalizar, todo esse contexto de ideologias políticas liberais vão culminar nos grandes conflitos mundiais, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas como, professor? É entender a unificação tardias da Itália e da Alemanha. Lá, ao final do processo da unificação alemã, você nota que a Alemanha acaba tomando 2 territórios da França, Alsácia e Lorena. E isso vai culminar no revanchismo francês, que irá desencadear a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, a nossa aula de hoje, meu querido aluno, é falar sobre a importância do século XIX. Ok? Sou o professor Antônio Rosa de História e até mais.